A única explicação que eu encontro é a alta umidade. Os atletas, eles acabam perdendo muito líquido, e isso foi notório na segunda etapa. A nossa equipe não conseguia sair de trás. O Amazonas com muito mais volume de jogo, até porque eles estão mais adaptados ao clima, óbvio, né? Eu vi uma equipe no primeiro tempo e uma equipe totalmente diferente na segunda etapa. Jogamos mal. Talvez o nosso pior tempo no campeonato foi esse do segundo turno diante do Amazonas. A equipe lutou, brigou dentro daquilo que podia, mas o futebol na segunda etapa ficou bem abaixo do que nós estamos acostumados a ver. A parte defensiva, hoje, eu tenho que englobar todos os jogadores, porque na segunda etapa a gente jogou com um bloco baixo, os atletas não conseguiam sair de trás, a gente não conseguiu se impor, segurar a bola, fazer o jogo fluir, gerar oportunidades de gol, né? Então, por isso a gente fica muito focado na parte defensiva, mas a parte defensiva hoje tem que ser entendida como a marcação que não surtiu resultado na segunda etapa. O Caio Munif, da Rádio Bandeirantes, pergunta: Mancini, além dos 3 jogos sem vencer, a defesa do Goiás só não foi vazada uma vez nos últimos 9 jogos. Como você vê esse momento? Vai mudar algo por conta dessa situação? Olha, é difícil a gente falar alguma coisa agora. A gente está com o jogo na cabeça ainda alterado emocionalmente, né? Ao longo da semana a gente vai pensar, mas é óbvio que a gente está vendo tudo e não é o normal do Goiás, né? O Goiás tem sempre um setor defensivo extremamente sólido. A gente vem sofrendo gols que não vinha sofrendo. A gente vai analisar com calma e no momento certo tomar as decisões. A gente também não pode achar que é culpa de A, B ou C, porque nós temos um sistema que funciona ou positivamente ou negativamente, né? Para você tomar um gol, você não é o último lance, não é o último toque, você tem que entender a jogada, entender aonde que foi dado espaço para que a gente tome a decisão correta sempre e justa. A pergunta agora é do André Rodrigues, da Band News FM, aliás, desculpa, do Edson Júnior, da Globo CBN, depois vem do André. Mancini, por que o Goiás abdicou de atacar no segundo tempo? Por que a opção de tirar o Anselmo Ramon? A opção do Anselmo e dos extremos também foi uma opção de tentar botar alguém descansado, porque eu percebi que o nosso time inteiro caiu fisicamente demais na partida. Volto a dizer, o jogo no estádio aqui na Arena do Amazonas, que é fechado, estava muito quente, muito calor. Eu vi um Goiás no primeiro tempo e outro Goiás na segunda etapa, sem querer arrumar desculpa, mas eu vi um time que sentiu muito fisicamente na segunda etapa e não conseguia sair de trás. A gente não conseguiu na segunda etapa fazer o mesmo jogo que fizemos no primeiro tempo. Então, por isso as substituições. Eu só não fiz a quinta substituição porque eu esperei ainda um pouco mais caso eu tivesse alguma emergência. Se eu tivesse a oportunidade hoje de fazer 7, 8 substituições, com certeza eu faria, porque os atletas sentiram o calor excessivo. André Rodrigues, da Band News FM. Mancini, boa noite. Você vai repensar a sequência do Tadeu como batedor de pênalti do Goiás? Várias cobranças dos torcedores em cima desse assunto. É sempre assim, né? Quando o Tadeu fazia os gols de pênalti era maravilhoso. Agora que ele perdeu 2 em sequência, a gente tem que reavaliar. A gente não pode fazer isso na vida a todo tempo. É óbvio que eu vou sentar com o jogador, vou conversar. Talvez seja o momento dele parar de bater um pouco para voltar a bater lá na frente. Todo mundo passa por isso. Só quem perde pênalti é quem pega a bola para ir lá bater. Quem critica talvez nunca tenha batido um pênalti na vida e não sabe o que é passar por isso. A gente vai analisar com calma, a gente não pode achar... O Goiás é líder do campeonato, leva um ponto importante daqui, porque o ponto foi justo pelo que realizaram as duas equipes. Agora, a gente não pode achar que está tudo errado. O setor defensivo está errado, o Tadeu está errado porque bateu o pênalti. Não, calma, vamos ser inteligentes, vamos ter equilíbrio emocional, vamos construir as coisas. A gente empatou aqui,
Obviamente que a gente se pressiona, não precisa ninguém nos pressionar da parte externa. A gente se pressiona para ganhar o jogo de sábado e as coisas voltarem ao normal. Essa oscilação todas as equipes têm no campeonato, todas as equipes. A gente tem que entender, não adianta a gente querer passar à frente dos problemas sem resolvê-los. Vamos resolver os problemas com calma e depois a gente segue em frente. O Alexandre Ferrari, do Jornal Popular, pergunta: na sequência do mês de agosto, o Goiás terá 4 jogos, todos em Goiânia, com menos deslocamento entre as partidas. Quais são os benefícios que você acredita que o Goiás vai ter nessa sequência e que pode ser refletidas no desempenho do time em campo? Olha, os benefícios é que nós não temos a logística das viagens, mas quando abriu a janela e alguns atletas chegaram no Goiás, é natural que o time vai ter uma queda de rendimento com algumas entradas de atletas, porque esses atletas não estavam acostumados a algumas coisas, como as outras equipes também tiveram. Eu converso muito com outros técnicos de outras equipes e todo mundo está passando por isso. A gente tem que reajustar para que todos eles se encaixem perfeitamente. Isso vai acontecer com o Goiás, tá? O segundo turno do Goiás vai ser bom também, eu não tenho dúvida disso. Agora, a gente não pode achar que um empate fora de casa é o terror, não é. A gente reconhece que o time não foi bem, a gente reconhece que o segundo tempo foi muito abaixo, mas a gente tem que ter calma na hora de analisar tudo e entender os porquês.